Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando o desafio dos 100 rostos, que é basicamente isso, pra quem não conhece, é desenhar 100 rostos. Então, geralmente, as pessoas pegam e desenham 10 rostos por dia, por 10 dias, mas eu não sou como todas as outras pessoas e eu vou enrolar pra fazer isso aqui por bastante tempo, inclusive. Até porque a gente tá no meio de outubro, então, pra quem também não sabe, nós temos o Inktober agora em outubro, que é uma lista de sugestões, tipo, são palavras. Então, dia 1 é tal palavra, dia 2 é tal palavra, e você vai fazendo um desenho para todos esses dias. Então, tem que desenhar todos os dias, e é extremamente cansativo. Então, estamos no meio disso, tô enroladíssima fazendo isso aí. Basicamente, todas as minhas noites estão sendo passadas fazendo só o desenho do Inktober e eu não tô conseguindo nem desenhar direito no sketchbook. Então, esse é um dos motivos pelo qual esse desafio dos 100 rostos vai demorar um pouquinho. Mas não é o único motivo. O segundo motivo é basicamente eu fico extremamente entediada desenhando o mesmo tipo de coisa várias vezes. Então, eu já tentei fazer esse desafio dos 100 rostos uma outra vez e eu parei na terceira cabeça e falei, bom, deu pra mim. Só que dessa vez eu realmente queria completar. Só que é um negócio que vai ficando tão chato pra mim, tão maçante com o tempo, que tem que ser feito com cuidado. Então, eu fiz essa primeira folha com... eu acho que são 7 rostos, não me lembro. E eu acho que a outra folha com 10 rostos, que é a próxima. Eu ia juntar as duas e eu ia fazer um vídeo com as duas juntas. Porém, eu realmente tô muito enrolada por causa do Inktober. Então, não vai dar pra juntar essas duas folhas. Eu mal terminei a segunda folha. E não ia dar pra eu editar as duas junto. Então, vai ser só essa primeira folha com os 7 rostos. E semana que vem a segunda folha com os outros 10 rostos. E aí eu vou parar nesses 17. Vou trazer na semana do Halloween um desenho de Halloween, que eu consegui uma pausinha ali pra isso. Que, inclusive, eu não sei o que eu tenho na cabeça. Eu já tô super enrolada, decidi fazer 2 folhas pro Halloween. Vamos ver como é que isso vai ficar. Eu tô começando ainda, tô só no sketch mesmo. Mas tô pensando nisso. E depois disso, eu não tenho certeza ainda, então eu vou atualizando vocês conforme eu vou fazendo os vídeos. Mas eu não sei se eu vou fazer mais alguns vídeos de outro tema ou se eu já vou voltar pros rostos. Então, estou aguardando pra ver qual vai ser o meu humor no dia, porque não adianta eu me forçar a fazer esses rostos. Eu tentei fazer isso nessa segunda folha que eu comentei com vocês e começou a sair ruim, entendeu? Parece que conforme eu vou ficando desanimada, o desempenho do meu desenho vai indo embora. Mas é isso, eu ainda pretendo terminar, mas no meu tempo. Agora vamos falar da folha que eu estou desenhando nesse presente momento. Como eu falei pra vocês que eu já tinha começado a fazer esse desafio uma outra vez, alguns desses rostos eu já conhecia e eu já tinha feito, que no caso são esses 2 senhorzinhos ali, né, esse senhorzinho e essa senhorinha, e o primeiro rapaz que eu desenhei. Então eu já tinha desenhado eles antes, foi até interessante ver como mudou de um ano, porque eu acho que foi ano passado, se eu não me engano, que eu desenhei eles. Eu desenhei no meu sketchbook menorzinho, por isso que eu acho que vocês não viram em lugar nenhum. E a diferença pra esse ano, que eu tô tentando realmente melhorar, desenhar rostos, porque esse é o motivo, né, de eu estar fazendo esse desafio. Eu estava fazendo uns rostos muito ruins, não ruins, mas eu não estava satisfeita. Então eu queria mudar isso e o único jeito de mudar realmente é praticando. Então esse era o meu objetivo fazendo isso aí. E já ajudou bastante, eu já consegui ver mais claramente os traços que as pessoas têm no rosto que eu tenho que fazer para parecer com elas, entendeu? Para a imagem de referência e meu desenho ficarem parecidos. Mas ao mesmo tempo, o meu desenho não ficar uma cópia de carbono, praticamente, da referência. Eu ainda quero meus traços. Eu só quero que meus traços fiquem um pouco mais refinados. Então, esse é o meu objetivo. Que pareça a pessoa, mas que pareça a pessoa no meu estilo. O resumo é esse. E agora voltando pra essa folha, eu tô reparando aí que o desenho que eu tô fazendo agora, eu fiz ele maior que o restante porque sobrou um espaço ali que eu imaginei que não ia caber eu desenhar 2 cabeças ali. Então eu falei, bom, vou desenhar uma maior pra dar um pouquinho mais de uma variada, né, na folha. Então vou fazer uns desenhos maiores, outros menores, que eu gosto, eu acho que deixa um pouquinho mais interessante a folha. E aí eu fiz aquele rosto gigantesco e eu fiz ele de perfil. E eu não sou boa em desenhar rosto de perfil, eu tô tentando melhorar. Às vezes sai bom, às vezes sai ruim, não tem como saber. E aquele ali não foi particularmente meu favorito. E aí eu desenhei ele do tamanho gigante, o que não me deixou muito contente.
E, inclusive, essa folha, eu não pintei todos os desenhos, porque eu já comentei que eu estou tentando não pintar todos eles, eu tô tentando deixar alguns de grafite mesmo, porque eu acho que dá um charminho e porque facilita, né, deixa um pouco mais rápido todo o processo. E o meu método para escolher quais desenhos eu ia pintar e qual eu não ia, foi basicamente quais desenhos eu gostei mais. Então, se eu gostei mais do desenho, eu vou pintar ele, se eu não gostei tanto, eu vou deixar só no grafite mesmo. Eu não sei se essa foi uma boa ideia, honestamente, porque tem uma menina que eu desenhei ali embaixo, no canto inferior direito. Eu amei como ficou o sketch dela, eu estava obcecada, falei, bom, isso aqui ficou lindo, ficou igualzinho a minha foto de referência, estou muito contente. Aí eu fui pintar. Beleza, fui pintar. E eu vi algumas pessoas usando um método diferente de pintar. E eu usei marcador. Eu comecei, na verdade, pintando essa página, como vocês podem ver aí, com lápis. Mas eu nunca fico 100% satisfeita com o meu desenho, com a minha pintura em lápis. É um problema meu mesmo, eu acho que eu que não sei pintar com lápis certinho, acho que eu não tenho muita paciência pra construir as camadas. Então, tô precisando melhorar nisso. Mas aí, como eu desenhei esse aí em lápis, eu não fui muito fã, eu peguei meus marcadores pra continuar. E nessa menininha específica que eu tô falando que eu não gostei, eu comecei com um marcador bem mais claro que o tom de pele dela. E eu pensei, bom, vou depois passar um mais escuro, eu misturo os dois e formo mais ou menos o tom de pele dela, porque tem algumas áreas do rosto que vão estar na sombra, outras não, então eu vou fazer uma técnica aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu vou dar um spoiler. Não deu certo. Não deu certo e, assim, fiquei um pouco chateada porque não que eu tenha estragado o desenho em si, só que eu tive que escurecer muito a pele dela. E não era isso a foto de referência que eu tinha. Eu queria que realmente ficasse igual às referências. Mas não ficou igual. Então, se alguém conhecer esse desafio, a gente geralmente segue uma pasta no Pinterest, né? Não necessariamente, mas a maioria das pessoas usa essa pasta do Pinterest de referência. Então, se alguém vê lá, vai notar que o tom de pele dela é extremamente diferente. E é culpa minha mesmo, que achei que eu ia arrasar misturando os marcadores, mas eu fui arrasada, na verdade. E eu nem sei dizer se a culpa foi minha, que não soube misturar os marcadores, se foi dos marcadores, ou se foi da folha que eu usei que não era própria para marcadores. Algum desses foi, acho bem provável que tenha sido culpa minha. Mas deu tudo certo no final, só que a pele dela realmente não ficou do tom que estava na referência. Mas seguimos firmes. E eu achei interessante também, por exemplo, esse desenho que eu tô pintando agora, a referência que eu tinha não era uma pessoa real, né? Era uma escultura de madeira, eu penso. E foi bem divertido pintar ela, porque realmente era tudo de um mesmo tom, só que com sombra, né? Então até o branco do olho, na verdade, era marrom ali. Foi bem interessante usar só uma cor pra fazer tudo isso. E sendo bem sincero, bem mais prático também. Porque aí eu não tive que usar vários marcadores, não tive que pensar muito, foi só um marcador marrom e um marcador marrom mais escuro. E foi basicamente isso que se constituiu esse desenho. Mas realmente achei que ficou um efeito bem legal, foi um dos que eu mais gostei de pintar. E depois desse aí, eu acho que eu pintei esse senhor, que foi... Eu também gostei muito da pintura dele. Eu tava tentando adicionar outros tons pra pele, porque geralmente eu faço um tom bem básico. Eu pinto com o tom da pele da pessoa e eu passo tipo um rosinha nas bochechas, porque as bochechas geralmente são mais coradas. Só que eu vi algumas pessoas usando azul em algumas partes do rosto. Eu entendo por quê? Não. Não tenho ideia de como funciona certinho, mas eu achei interessante. E eu tentei usar tanto nele, tanto naquele primeiro rapaz ali, que eu desenhei. E eu achei que ficou muito bom. Então, talvez estarei adotando esse método para os meus próximos desenhos. Ah, e mais uma coisa que eu esqueci de comentar sobre a menina ali, que eu estraguei o tom de pele dela. Meio que eu não gravei eu arrumando o tom da pele dela. Porque o que acontece? Eu entrei em pânico. Acabei que tirei a câmera da frente, falei, peraí, que eu preciso ajeitar isso aqui. Então, toda vez que me bate muito desespero, eu acho que eu nem presto atenção na câmera. Eu falo, eu só preciso ajeitar isso rapidamente pra ver se ainda tem salvação. E acabei que escureci toda a pele dela com um outro marcador e não gravei. Então, eu peço perdão pelo vacilo, mas depois eu mostro o resultado final, né? Então, eu sinto muito. Eu realmente não sei o que aconteceu, se foi puro pânico se eu desliguei a câmera. Mas eu não gravei eu arrumando. Então, aí vocês vão ver todo o processo de dando errado. E vai ser só isso mesmo que vai dar pra vocês verem. Que foi essa tristeza. E eu comecei com esse tom.
e comecei a escurecer algumas partes que eu vi que tava mais na sombra, né? E achei que eu estava indo muito bem em misturar os dois marcadores até não estar dando tudo certo. Acho que em específico nas bochechas. Eu não sei se eu passei muitas vezes os marcadores ali, pareceu que no final começou a ficar com um tom quase vermelho. Foi bem esquisito. Não sei se meu marcador agiu mal com a folha ou se foi eu esfregando muito vários tons ali. Mas não ficou muito legal, não. Então, vocês vão ver um resultado um pouquinho diferente desse na hora que eu mostrar como ficou realmente. Então, peço desculpa aí por não ter gravado. Mas ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.